de obediência parcial. E talvez a personagem das histórias bíblicas que mais encarne isso seja o rei Saul. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, nós temos uma ordem que Deus dá através do profeta Samuel, para que Saul esperasse até que ele chegasse para fazer o sacrifício. Ele estabelece um prazo, e a palavra de Deus diz no versículo 8 de 1 Samuel 13, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, guarde essa frase, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Não apenas nesse momento, mas nós vemos que isso se torna uma marca comum, uma evidência visível na vida de Saul. Vamos avançar para o capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Samuel diz o seguinte a Saul, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ele já está dizendo, atenta, presta atenção, quase como quem diz, tenho certeza que esse é o tipo de coisa que talvez você não leve a sério. Eu lembro de uma fase, no início, aquele final de pré-adolescência, início de adolescência, meus filhos, quando quase sempre que eu pedia para fazer alguma coisa, eles davam uns passos, voltavam e diziam, o que é para fazer mesmo? Aí às vezes já parava e dizia, presta atenção no que eu vou pedir. Eu quero que você faça isso, que você pegue isso naquele lugar e a coisa termine desse jeito. Entendeu? Sim. Repete. Pai, não precisa. Repete. Tá bom para pegar isso? Ok. Irmão, daqui a pouco ia lá, voltava. O que é para fazer mesmo? Então eu imagino o profeta Samuel, quando diz aqui, atenta, ele talvez se imagine como quem está falando com alguém nessa condição. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ele está dizendo, literalmente, vocês vão acabar com a raça dos amalequitas. Deus está enviando vocês para exercer juízo. Deus está tratando de uma outra situação, mas o versículo 7 diz assim, então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, perceba esse detalhe, e o povo junto, pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Verso 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. E dando a volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e esse lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Cara de pau. Verso 14.
Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E um mugido de bois que ouço? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ofertas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Verso 16, então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite que eu não dormi por causa de você. Respondeu Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele. Enviou-te o Senhor a esse caminho e diz, vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste a voz do Senhor? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 20, então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Irmão, Deus já tinha pedido para oferecer a ele lá. A Bíblia diz, o que era vil e desprezível, todo mundo matou. Tipo, esse não é de interesse levar. Agora, eles criam uma desculpa, dizendo, já que obedecemos uma parte, não precisa obedecer a outra, e o importante é que nessa segunda a gente mantém a aparência de obediência, porque é culto ao Senhor. Verso 22 e 23, para mim, é uma declaração muito forte. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Uma conversa é, nós vamos sacrificar, nós vamos adorar, nós vamos oferecer culto a Deus. Samuel disse, você quer agradar a Deus, obedeça. Porque quando você cria essa obediência parcial de uma área ou outra, que é desobediência, quando você mantém essa obediência aparente, que também é desobediência, na verdade, o que você está dizendo que é para dar culto e adoração, Deus está dizendo sua atitude de desobediência é como feitiçaria, é como idolatria, o culto a ídolos. Ou seja, quem você acha de fato que está agradando ou adorando com esse tipo de conduta? Nessa hora, depois desse confronto, ele desiste de dar desculpas. No verso 24 ele confessa. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Lá atrás, nós vemos que a desobediência, ele disse que foi forçado pelas circunstâncias. Aqui, ele foi forçado pelo povo. O que nós vemos no caráter ou na falta de caráter de Saul é um elemento, é um entendimento básico. Obediência a Deus, que Ele dê a disposição de honrá-lo e de agradá-lo, não importa as circunstâncias, não importa o conceito das pessoas. Paulo diz em Gálatas 1:10, se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Porque na maioria das vezes, querido, essas duas coisas, agradar a Deus e as pessoas, elas não são necessariamente compatíveis. A gente lê de gente como os amigos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles conhecem o mandamento da palavra de Deus, não faça para ti imagem de escultura, não se curve diante dela, não as adore. Mas agora o rei da Babilônia diz, todo mundo vai curvar e adorar a imagem que eu levantei. Eles dizem, é ruim que nós vamos curvar. E eles não se dobram. O rei toma aquilo como ofensa e diz, se não fizer, vocês vão morrer. E eles dizem, pode matar a gente, mas nós não vamos desobedecer a palavra. Sabe o que eles estão dizendo? As circunstâncias não vão nos forçar a desobedecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos forçar a contradizer as circunstâncias ou qualquer mandamento contrário. Quem está entendendo, diga amém. A premissa do relacionamento com Deus começa do desejo de agradá-lo, do entendimento de que a palavra dele rege as nossas vidas, não são as circunstâncias, não é o desejo de agradar os outros, mas nisso, infelizmente, nós percebemos o quanto Saul foi falho. Agora, não, eu matei a maior parte do povo, só sobrou Agag, o rei de Amaleque. Nós terminamos de ler o texto antes, mas a Bíblia diz, Samuel pede uma espada, e a Bíblia diz assim, Samuel despedaçou Agag perante o Senhor. Ele está dizendo, agora o mandamento de Deus foi obedecido, porque não era para sobrar ninguém, não era para poupar ninguém. E ele está dizendo, e quando você expor para o rei, para andar desfilando com ele por aí como troféu, para ter o reconhecimento de que vencer a batalha era um costume antigo, ele disse, você está diretamente desobedecendo a Deus.
Mas não matou o resto dos amalequitas? Sim. Mas quando decidiu desobedecer naquela área que lhe convinha, porque isso ia lhe trazer respeito, se ele desfilasse com o rei cativo, então nessa área ele não obedece a Deus. Nós precisamos entender, querido, a gente fala de Saul e a maioria de nós olha, não, Saul era meio que um desviado, eu acho que isso não vai acontecer comigo. Vamos falar de Elias, um baita do homem de Deus, um dos maiores vultos do Velho Testamento. Elias, quando entra naquela caverna, ele desiste do ministério. Ele diz para Deus, melhor me é morrer do que viver, tira a minha vida. Ele basicamente está dizendo para Deus, para mim, deu a conta, deu a tampa, deu tudo que tinha que dar, estou fora. Eu gostei que ele apresentou a carta de demissão. E o curioso é que Deus aceitou. Mas disse para ele, mas primeiro vai cumprir o aviso prévio. Tem umas últimas coisinhas para você fazer e vai achar um substituto, vai ser responsável. Só que antes de Deus falar de Eliseu para substituí-lo, Deus diz para Elias assim, você vai ungir Jeú, rei de Israel. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Então, em terceiro lugar, você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Esse em seu lugar é, já que vai vazar antes de obedecer, de terminar o que tem, pega um substituto que termine a missão. Mas antes de nomear o substituto, esses dois aqui é com você. Irmão, Elias nunca ungiu nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Quem teve que ungir os dois depois foi Eliseu, ele nunca fez. Sabe que parte da ordem de Deus ele obedece? Jogar o manto no Eliseu, porque é a parte que convém. Porque se ele tem um substituto, ele pode cair fora depressa. Então, muitas vezes, essa nossa obediência parcial, essa nossa seletividade no que obedecer, mostra que nós não estamos tentando agradar a Deus, nós estamos tentando achar o que é mais conveniente para nós. Quando ele diz, eu estava com medo do povo, como quem diz, eu não vou me impor e criar uma situação aqui, ele estava optando pela conveniência. Quando ele diz, forçado pelas circunstâncias, ele estava, Saul, optando pela conveniência. Aqui o que é que Elias faz? Não. Lançar o manto e ungir Eliseu é interessante, porque assim eu consigo vazar embora. Mas esses dois aqui, não me interessa obedecer, eu não faço. Deixa eu te dizer, querido, obediência parcial é desobediência. Lá em Tiago, no capítulo 2, não me engano, nos versículos 10 e 11, a Bíblia diz que quem tropeça num só ponto da lei, tropeçou em todos. Abre lá comigo, Tiago, capítulo 2. Versículos 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que te disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ele está dizendo, obediência parcial não funciona. Ela faz de você um pecador. Porque obediência parcial é desobediência. Eu não posso escolher obedecer uma área e outra não. Vamos lembrar que Jesus mandou fazer discípulos ensinando-os a guardar tudo. A obediência tem que ser total. Por favor, diga amém. Em terceiro e último lugar, eu quero encerrar falando de algo que muitas vezes se torna a razão pela qual a gente também pode chegar nessa obediência aparente, que falamos no primeiro tópico, ou na obediência parcial do segundo tópico. Eu acho que isso tem a ver com o orgulho da obediência, que às vezes nós desenvolvemos em relação a algumas áreas. Eu chamaria isso de uma certa psicologia de compensação. Não, se eu matei a maior parte do povo, eu posso poupar a Agag. Se eu exterminei parte do rebanho, eu posso poupar outra. É quase que uma compensação. Já obedeci um tanto, eu tenho que ter direito, eu tenho que ter um desconto de alguma coisa aqui. Mas muitas vezes, quando a gente está centrando a obediência forte numa área, a gente trata isso quase como se fosse motivo para não obedecer o resto. Lá no livro de Atos, no capítulo 10, a Bíblia fala de uma experiência de Pedro. Ele está orando, ele tem uma visão, e na visão o Senhor fala claramente com ele. Dá uma olhadinha comigo lá em Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda.
Segunda vez, a ordem lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O Senhor Jesus está tentando preparar Pedro para que ele entre na casa de Cornélio e pregue aos gentios. Coisa que, de acordo com a lei de Moisés no Velho Testamento, eles não podiam fazer. Então o Senhor tenta falar com ele através de uma simbologia. O versículo 17 diz: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Ele sabe que tem um significado. Ele sabe que Deus está usando uma simbologia. E era justamente para ele não chamar os impuros de gentios. Porque, de acordo com a lei de Moisés, eles não podiam ter relacionamento com eles. Agora existe uma mudança de aliança, existe uma mudança de estação e de tempo. E Deus vai levá-los a entrar no cumprimento do que as palavras do Velho Testamento falavam, justamente sobre o plano e o propósito de Deus aos gentios. Então ele está dizendo: você não pode resistir. Você precisa entrar lá. Sou eu que estou nisso. Mas interessante quando o Senhor diz: levanta Pedro, mata e come. Ele vira e diz: de modo nenhum, Senhor. Interessante ainda usar a palavra Senhor. Que, como dissemos antes, qual é o significado da palavra Senhor? É um dono, é um amo, e aqui nós temos exatamente a mesma palavra. Você imagina o escravo virando para o seu senhor que dá: de modo nenhum, eu não vou te obedecer não. E o motivo que ele usa é: eu nunca fiz isso a minha vida toda. Quase como quem diz: até porque era uma ordem sua. O orgulho daquela obediência se torna uma fortaleza e talvez uma compensação para justificar uma atitude de desobediência. Isso me faz lembrar daquele camarada que já me deixou muitas vezes com raiva, lá de Lucas 18. Jesus fala de 2 pessoas que vão orar no templo. A Bíblia fala de um fariseu e fala de um publicano. Basicamente está falando do religioso e do pecador. Lucas 18:9 diz: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Você observar essa frase, Jesus está dizendo que esse tipo de gente não está nem falando com Deus, porque Deus não ouve. Ele orava de si para si, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu fico com raiva, irmão, quando eu me imagino no lugar do publicano. Alguém do meu lado dizendo: Senhor, eu te dou graça, que eu não sou como esse miserável aqui. Eu não sei qual seria a minha reação. Acho que ia pensar: já sou um pecador mesmo, né? Pode ser que a coisa piorasse um pouco mais. Mas ele continua se orgulhando. Verso 12: jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O ponto aqui é: alguém que está obedecendo as outras ordens de Deus sobre a lei. Ele fala que ele jejuava, ele falava que ele dizimava, ele dizia que ele não roubava, ele não era injusto, ele não adulterava. Ele está se orgulhando da obediência. No entanto, o orgulho da obediência parcial, em tantas outras áreas, não me dá o direito de desobedecer, entrando no terreno do orgulho. A obediência não me dá o direito de me orgulhar dela. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós nos orgulhamos, nós estamos errando. Até porque o Senhor Jesus disse que depois da gente fazer tudo o que foi mandado, a gente merece uma medalhinha de servo inútil para carregar no peito. Volta um pouquinho na Bíblia, em Lucas, no capítulo 17. Versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E diz: o Senhor não tem que agradecer o servo por ter obedecido a ordem, porque ele não fez mais do que obrigação. Em outras palavras, Jesus está dizendo que isso não é um favor que se faz para o Senhor, é a execução ou cumprimento de uma obrigação. E se é só a execução e o cumprimento de uma obrigação, a gente não tem nada do que se orgulhar.
A gente não tem que agir como se estivesse fazendo um favor para Deus. O senhor sabe, ao longo da minha vida eu tenho te obedecido. Grande coisa. Você tinha outra opção, você tinha outro caminho, você tinha outra oportunidade. Não. Eu não creio que Deus está dizendo não valorizar a nossa obediência. Ele está dizendo que nós não temos direito de nos orgulhar dela. Porque é justamente esse orgulho que acha, pode fazer com que a gente se ache estar em algum lugar que pode ser a nossa ruína. Eu fui muito confrontado por Deus uma vez. Por conta de uma situação de um ministro que havia tropeçado, veio a público confessando seu pecado, foi afastado um tempo, mas eu lembro que falei para a minha equipe, falei, gente, eu acho que esse negócio vai acontecer diferente de tudo que falar, vai ter esse desdobramento, e daqui tanto tempo o cara está de volta, e eu não acho que a coisa vai ser tratada como deveria. Eu lembro que falei para eles, escreve. Eu queria estar errado, mas eu tenho certeza que eu estou certo. Não sei se era o meu achômetro que estava muito forte, se era alguma convicção de Deus que ia acontecer assim, mas o fato é que aconteceu exatamente da forma como falei. E 1 ano e meio, mais ou menos depois, quando venceu o prazo, eu tomei conhecimento de que estavam anunciando e celebrando o retorno daquele irmão. Qual deveria ter sido minha reação? Minha reação deveria ter sido de alegria. O cara foi tratado, foi restaurado, está de volta. Interrompeu o ministério, enquanto entendi, está desqualificado. Passou um tempo sendo submetido ao exame de muita gente antes de poder voltar. Era algo para no meu coração celebrar, mas por causa do que eu tinha falado, dentro de mim, a minha atitude para com aquela pessoa não foi nem de alegria pela volta dele, foi de desprezo para com aquela pessoa. No meu coração pensei exatamente do jeito que falei. A diferença, irmão, que eu só pensei. Dessa vez não falei para os pastores, não falei para a Kelly, falei para ninguém. Mas Deus ouviu. No dia seguinte, estávamos num evento de pastores, pastor Ney da Alcance de Irati. Ele tem experiências muito fortes no profético em relação ao sonho. Ele passa por mim no café da manhã no hotel e disse, tive um sonho com você essa noite. Eu lembro que eu falei daqueles, bem colorido, ele falou daqueles. Puxei uma cadeira, falei, senta já, vamos conversar. Ele falou, sonhei com você e fulano. Falou o nome do cara. Que não era ninguém de relacionamento, nem meu, nem dele. A hora que falou o nome do cara, pensei, Deus ouviu. Aí disse, você estava numa sala, não era uma sala de uma casa, nem de uma igreja, não sei explicar. Ele disse, e você tentava expulsar um demônio dele. Irmão, quando ele falou, parece que eu já sabia o que ele tinha sonhado. Eu lembro que eu falei, mas ele não estava endemoniado. O Ney disse, todo mundo sabia que não, mas você tratava ele como se tivesse. Irmão, só aí eu já teria saído envergonhado o suficiente. Mas ele diz, nessa hora entra uma pessoa na sala. Onde falou, o Ney falou, ele não se identificou assim, mas na minha experiência, eu suspeito e muito que ele era um anjo de Deus. O porte, a glória, o semblante. Quando ele entra na sala, ele estende a mão na direção de vocês dois. Ele diz, parece que vocês levaram um coice de um cavalo. Vocês foram arremessados uns 2, 3 metros longe. Caíram pro chão. Eu lembro que eu parei o Ney de novo e falei, essa é a parte que ele some e fica só eu. Ele falou, como é que você sabe? Ele falou assim, então você se levanta, eu não vejo mais fulano. E você, do jeito que foi arremessado e caiu, você está preocupado com a roupa. Que agora se levanta desarrumado, tentando se ajeitar. E a roupa não apenas desajeitou com o tombo que você levou, parte dela sujou, parte dela rasgou. E quando ele falou isso, eu gelei. Porque vestes na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Roupa suja e rasgada, bom, nunca é coisa boa. Eu pensei, vai sobrar para mim. Ele disse que nessa hora o anjo ou quem quer que seja a pessoa aponta para mim e fala para ele. Ele é um homem de grande integridade. Mas quando se esconde atrás dela, fazendo dela um escudo de justiça própria, ele se tornou tão pecador quanto qualquer outro. O orgulho da obediência, querido, nos nivela e nos faz farinha do mesmo saco com qualquer desobediente. Nós precisamos entender se isso é algo tão central, tão essencial na fé, a obediência a Cristo, se é algo tão essencial ao Evangelho, nós precisamos entender essa declaração de Jesus. No versículo 10 de Lucas 17, que nós citamos, né, Jesus diz, assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus não está falando só sobre proatividade, ele está falando sobre não se orgulhar da simples execução de uma obrigação. Eu acredito que essa área onde muitos se enredam, o orgulho da obediência, ela não apenas nos leva para um lugar de religiosidade,
mas eu creio que ela compromete o nosso discernimento e juízo de lidar com a questão da obediência aparente e da obediência parcial, porque as duas ambas são desobediência. É muitas vezes o orgulho da obediência, ou pelo menos de parte dela, que nos leva ou nos empurra para a desobediência, e não só uma rebelião determinada no coração. Eu queria que você se colocasse em pé, eu gostaria que nós orássemos. Quando Saul cria essa desculpa de que não, nós queremos adorar o Senhor, a declaração de Samuel me faz pensar muito. Ele diz, porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se lhe obedeça. Sabe o que Deus está dizendo? Que a melhor adoração, o melhor culto é sua obediência. Eu lembro quando criança, às vezes quando chegava o dia dos pais, o aniversário do meu pai, e a gente sempre improvisava, fazia um cartãozinho à mão, uma lembrancinha, trazia algo de escola, né? Eu lembro que a gente não tinha nem condição de dar presente, e a gente sempre se desculpava, puxa pai, queria te dar um presente. Papai dizia uma coisa assim, que a gente até arremedava antes dele falar. A gente já dizia entre os irmãos que sabiam o que ele dizia, o melhor presente é a obediência. Agora, algo que nós precisamos entender, querido, é que Deus está dizendo basicamente o mesmo. Em João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E diz, a sua maior expressão de amor não é levantar a mão, cantar e adorar. E eu não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, mas ela não é a maior expressão de amor. Deus está dizendo, holocausto, sacrifício, não é. Ele cita Isaías, diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. O que ele caracteriza de um coração perto não é abrir os lábios para falar ou cantar algo para ele, mas a inclinação a obedecer a sua palavra. Nós precisamos ser um povo que carrega essa marca de obediência à palavra de Deus. Não uma obediência aparente, não uma obediência parcial, não uma obediência que nos faça orgulhar dela, mas essa obediência completa, essa obediência total. Eu não vim apontar o dedo para ninguém, eu não vim acusar ninguém, eu não vim jogar pedra em ninguém. Essa advertência é simplesmente algo que a palavra de Deus faz a todos nós. E são verdades que Deus tem ministrado à minha vida, não apenas me ensinado, mas me confrontado ao longo dos anos. E que a gente compartilha o que recebeu na esperança de que a carapuça lhe sirva também. De que isso também te ajude. Muitas vezes, talvez por não dar a devida atenção, a gente vai se ver errando. Eu poderia te dar exemplos, não só do orgulho da obediência, onde eu pequei, como eu falei agora. Eu poderia te dar exemplos de já ter praticado obediência aparente, de ter praticado obediência parcial. Mas nós precisamos entender que o centro, a essência da relação com Deus, o lugar para onde o Senhor Jesus nos leva após a redenção, é para um lugar de submissão ao senhorio de Deus, de obediência plena à sua palavra. Nós precisamos ser um povo que volte a andar e viver pela palavra. Tem tanta gente hoje em dia criando algumas doutrinas que não são bíblicas, para, como disse Jesus, jeitosamente. Nós precisamos achar um jeito de driblar as ordens e os mandamentos de Deus. Mas eles querem aparentar obediência, quando na verdade estão colidindo com o mandamento. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Obediência é a nossa marca. Obediência é a expectativa de Deus para que a minha e a sua conduta seja marcada por ela. Obediência é nossa obrigação, não é nenhum favor que nós vamos fazer a Deus. Ela define o nosso chamado, fomos chamados para a obediência da fé. A marca na vida do crente não é apenas que ele crê, mas que justamente por causa da sua fé na palavra de Deus, ele a obedece. Eu quero que você possa falar com Deus. Eu quero te encorajar e te desafiar a um exame, não apenas aqui e agora. Seria muito bom se ao longo da semana você pudesse mastigar, remoer, ruminar aquilo que você ouviu. Não só no compartilhar da hora da célula, mas que você pudesse processar, talvez analisar áreas da sua vida. Há uma área onde eu estou praticando obediência aparente. Estou vivendo obediência parcial, me justificando da obediência numa área para desobedecer em outra. Eu sou alguém que me orgulho daquelas coisas que eu obedeço, a ponto de talvez não perceber que isso me cega e que me faz comprometer outras áreas. Nós
precisamos avaliar esse tipo de coisa. Uma mensagem como essa não pode apenas nos instruir, não pode apenas nos fazer entender que a gente deve obediência total, mas deve ajudar a gente a alinhar a nossa vida. Eu quero que você fale com Deus. Talvez seja a hora para mais uma vez dizer: Senhor Jesus, eu quero me render ao teu senhorio, e eu não quero fazer isso só da boca para fora. Eu quero que o meu estilo de vida promova e exalte o seu lugar como Senhor. Fala com Deus. Fala com Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Abre os nossos olhos. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Permita-nos entrar no lugar não só de compreensão, mas de resposta à tua palavra. Nós clamamos o teu auxílio, Espírito Santo. Você é chamado de o Espírito da verdade. Você é chamado daquele que nos guiaria a toda a verdade. O propósito não era só entendê-la, mas obedecê-la, praticá-la. E nós sabemos que uma vida cheia do Espírito é marcada pela obediência. Nós clamamos a tua ação nas nossas vidas, Espírito Santo. Nós queremos renovar o nosso compromisso já firmado de viver sobre o teu senhorio, Jesus. De viver sob a tua palavra, a tua voz, os teus comandos. Nós nos arrependemos de toda obediência aparente, obediência parcial, do orgulho da obediência, porque todas elas caracterizam desobediência. Nós nos arrependemos disso. Mas não vamos sair desse lugar hoje debaixo de culpa ou condenação, porque nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus, e em arrependimento e também fé. Nós não só clamamos, nós recebemos o teu perdão. Nós oramos por recomeço. Nós oramos, ó Deus, por um novo zelo, não o zelo da religiosidade, mas o zelo de te agradar e de honrar o teu senhorio, se manifestando dentro de cada um de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Obediência total. Essa é a nossa marca. A marca dos discípulos de Cristo. Amém?